Alô, galera do Podcast PL, tamo junto. Venho convidar vocês a se inscrever no nosso canal, compartilhar, curte e compartilha esse canal com todo mundo que você conhece para ajudar o nosso canal a crescer. Tamo junto, família. Olá, galera do Podcast PL, estamos mais uma vez aqui junto e hoje está trazendo uma pessoa bacana demais para conversar sobre nós, falar um pouco sobre fisioterapia. Isso aí. É um programa legal, difícil de entender, mas uma hora que a gente acaba precisando. Lázaro Soares, fala pra gente, Lázaro, um pouco sobre a sua vida, a sua trajetória até chegar aqui. Bom, primeiramente é um prazer, né, estar aqui com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite de vocês. E com relação à minha vida profissional, que você fala... Seu geral, fala sobre a sua vida, pois é, hoje... que te trouxe a ser fisioterapeuta. O que me trouxe a ser fisioterapeuta foi um tropeço no caminho. Na verdade, eu tive outras opções, né, de carreira, formei terceiro ano, aí a gente pensa em fazer alguma coisa para poder ganhar dinheiro, né, para poder pagar uma faculdade e tudo mais, né. Então, o que eu pensei? Vou fazer um curso técnico, aí eu consigo trabalhar e pagar minha faculdade. A gente pensa assim, né, sempre assim, né. Aí isso eu fiz o curso técnico em eletrônica, fui trabalhar, fiz 2 anos de curso, fui trabalhar bonitinho. Aí, no meio do percurso, né, eu tive um acidente onde eu perdi uma ponta do dedo, e aí fez eu pensar muita coisa sobre essa área, se é o que eu quero mesmo, se não é, e decidi não ser. Eu mesmo falei, não quero mais, não vai ser mais. Só que o que seria? Não imaginei, não sabia o que era, né? Então deixei a vida levar. Aí trabalhei com crédito pessoal, trabalhei com seguro, trabalhei com como é que fala, com CVC, né, trabalhei com pacotes de viagem e tudo mais, fiz de tudo um pouco, inclusive 2 horários, né, trabalhava de dia e trabalhava à noite, eu fazia isso aí, por muito tempo eu fiz isso. Aí chegou uma hora que eu falei, não, agora eu tenho que parar e estudar, porque eu sempre quis estudar e parei, fiquei só trabalhando. Aí, num desses trabalhos, eu acompanhava pessoas que acidentavam, né, era o seguro DPVAT, né, e as pessoas se acidentavam, procuravam a gente para poder tratar sobre o seguro, né, e eu ia na busca, ia conversar com as pessoas acidentadas, muitas das vezes eu acompanhava essas pessoas na fisioterapia, é onde que eu comecei a interessar pela área. E aí, coincidentemente, um tempo depois, minha irmã me ligou, falou, Lázaro, vai ter um concurso que é uma faculdade está ofertando para entrega de bolsas de 100%, 60% e tal, né, você não quer tentar, não? Aí eu falei, vou tentar, que dia que é a prova? É amanhã. Mas como que a prova é amanhã? Eu falei, tenta, você não tem nada para perder. Joga na Mega Sena. Então vamos, é o concurso, vamos embora, né? Aí eu fiz a inscrição, ainda podia fazer até o último dia, fiz a inscrição num dia, no outro dia, vai eu lá para Belo Horizonte fazer a prova despretensioso, né? E graças a Deus, passei entre os primeiros colocados lá, entre os colocados, né, que conseguiriam a bolsa de 100%, e fui lá olhar e meu nome estava lá mesmo. E aí eu, não acreditando, fui lá, perguntei a moça, esse nome grifado aqui é meu mesmo? É entre os classificados mesmo? Falou, esse é seu, você pode trazer os documentos, tudo certinho, pra você fazer a matrícula. Aí pra mim foi a maior alegria, assim, da minha vida, conquistar uma bolsa, assim... Do nada? Do nada, praticamente, pretensiosamente, assim, do nada mesmo. E fiz a inscrição, comecei a estudar, e, para falar a verdade, a gente acha que sabe, que quer uma área, quando você está fazendo o curso, que você vai saber se você quer ou não. O divisor de água é durante o curso. Você faz um semestre, faz outro semestre, e aí uma sala aí de 30 e poucos alunos transforma uma sala aí de 12, de 15, foi o caso da minha, só que aí eles agregaram outros alunos e tal. Eu, graças a Deus, desde o primeiro dia, eu vi que era aquilo que eu queria. Apaixonou pela profissão. Eu vi do primeiro semestre mais história, né, sobre a fisioterapia, a teoria, muita teoria que a gente estuda, né, mas eu gostei muito, muito mesmo. E aí fui me destacando, assim, entre o pessoal que conquistou a bolsa, né, a gente tinha que ter uma aprovação acima de 70% para continuar com a bolsa. Essa era uma das regras, né? Sim, ou seja, a gente era obrigado a ser bom. De 70. A gente era obrigado a ser produtivo durante o curso, se você quisesse, né, continuar com o curso. E assim foi, graças a Deus eu consegui sempre superar essa pontuação aí de acima de 70% e até o final do curso, graças a Deus.
e formei. E aí tô aí até hoje, aí, trabalhando bastante, né? Mas você é aqui da terrinha, Pedro Leopoldo mesmo, né? Sua família toda daqui? Nasci, e na verdade eu nasci em Contagem, né? Aos 7 anos eu fui morar em... Minha mãe separou do meu pai na época, aí eu fui morar em Raposos com a minha avó, porém aqui estava construindo, minha avó estava construindo a casa dela aqui. E um ano depois a gente veio para morar aqui em Pedro Leopoldo, Lagoa de Santo Antônio. E desde então, aos 7 anos de idade, é aqui que eu vivi a minha vida toda. Até eu conhecer a minha esposa hoje, Amanda, e tem um ano mais ou menos que eu estou morando lá em Nova Lima. Eu faço o trajeto, trabalho em Pedro Leopoldo, segunda, quarta e sexta, atendo meus pacientes aqui, e venho e volto para Nova Lima. E tem mais ou menos, tá fazendo um ano, dia 1º de dezembro fez um ano que eu tô morando lá. Mas 33, eu tenho 41 anos hoje, né, gente? Deixa eu baixo. Carinha de... Carinha de 15? 19? 19 passada. Estamos aí, 41 anos. Mas eu acho assim, a idade, ele é um fator muito... depende muito de cada pessoa, né? Acho que da vontade de viver de cada pessoa, da mente, da vontade de aproveitar o que tem que ser aproveitado, né? Eu, graças a Deus, eu gosto bastante de viver e apesar de ter 41 anos, é novo, mas relativamente novo, né? Fui da nutricionista e ela falou que eu tô com 40, mas um corpinho de 65, né? Então... tem isso também. E outra coisa importante, na fisioterapia, a gente fala muito sobre a nutrição. Você falou nutrição aí, né? Uhum. A pessoa, quando ela quer ter uma qualidade de vida boa, ela tem que pensar nesses conceitos, né? Durante a vida, né? A gente geralmente deixa tudo para última hora. Depois, né? Brasileiro, geralmente é assim, na última hora que a gente faz tudo. Mas se a gente pensar bem, durante a vida da gente, a gente tem que preocupar com a alimentação, com o que a gente come, né? A gente é o que a gente come, realmente. O costume da gente isso tudo é um costume na vida da gente. Então a gente tem que tentar reeducar para a gente pensar no futuro. Porque eu trabalho hoje basicamente com idosos. E é até interessante, a gente vai pegando um assunto, vai partindo para outro, mas é porque hoje eu trabalho 99% dos meus pacientes hoje são idosos. E então, assim, a gente vê a importância da prevenção, alimentação, atividade física, regularmente, né? O convívio social também é muito importante. Então, juntando todos esses fatores, você consegue ter um envelhecimento melhor. Você consegue ter uma senescência sem senilidade, que eu falo, né? Porque senescência é um envelhecimento normal. Você envelhece, cabelo fica branco, a ruga aparece, isso é senescência. Agora, a senilidade é a pessoa envelhecer e aí vir os problemas, né? Provindos da idade, por exemplo, não só da idade. Mas, por exemplo, um lapso de memória que vira um Alzheimer. Isso já é uma senilidade. O Alzheimer não é uma coisa normal de envelhecimento. Sim. O que é normal de envelhecimento é uma senescência. Então, para você ter uma senescência tranquila, tem que observar esses dados, né? Que eu falei, que é alimentação, atividade física e convívio social, que é muito importante. É bom também ter você gostar de fazer alguma coisa também. Tipo de esporte, alguma coisa diferente. Exatamente. Que ocupe a mente. Exatamente, ocupar a mente. E gostar de fazer gostar de fazer algo, né? Para poder ser produtivo. Isso aí vai interferir no futuro da pessoa. Eu tenho pacientes aqui que só trabalhou a vida toda. Pesado. Hoje ele faz fisioterapia porque ele não tem uma qualidade de vida boa. Então ele está na fase que ele faz a fisioterapia para se manter ativo. Eu tenho paciente que todos eles praticamente não se preocupavam muito com essa questão. Aí hoje faz a fisioterapia para isso. Mas a gente pode usar a fisioterapia para prevenção também. A fisioterapia não é só uma reabilitação. Ah, é? Essa eu não sabia. Não, ela serve como uma prevenção. A gente trabalha com atividades corriqueiras, atividade física, aeróbico, todo tipo de atividade funcional, né, que vai garantir para o paciente um estilo de vida diferente. Uma qualidade de vida melhor. O estilo de vida seria o quê? Proporcionar para ele, além das atividades, ele vai readaptar essas atividades, depois você pode encaminhar esse paciente para uma academia, para uma clínica, para alguma coisa que ele consiga ir com mais facilidade, manter. A fisioterapia ela trabalha de modo preventivo também. Pessoa, para ela ter uma qualidade, por exemplo, se o idoso, chegou na fase de ser idoso, né?
Que fase é essa? Estatisticamente, não. A Organização Mundial fala que é a partir de 60 anos. Mas a gente teve um crescimento gigante com relação ao público acima de 60 anos. No Brasil, por exemplo, né? A gente teve um crescimento gigante com relação a isso. Então, assim, 60 anos, eu, trabalhando com idoso hoje, eu não consigo enxergar uma pessoa de 60 anos como idosa. Eu não consigo enxergar isso. Por que eu não consigo enxergar? Porque eu trabalho com pessoas, com idosos de 96 anos, idosos de 93 anos, 89 anos, 76 anos. Então, assim, 60 anos, eles não têm nenhum tipo de... hoje, normalmente. Antigamente é diferente, né? Antigamente as pessoas tinham tipo mais... de trabalho também que exercia, comorbidades, né? Muito mais comorbidades do que hoje. Hoje, gente, falando de hoje em dia, as pessoas conseguem envelhecer com mais qualidade de vida. Então, assim, para mim, hoje, 60 anos não é considerado idoso. Mas isso é muita gente ativa com 60 anos, mais ativa do que a gente que se diz jovem. Exatamente. Que se preocupa mais, né? Então, assim, para mim, eu pensando comigo mesmo, trabalhando com idoso, para mim, para a pessoa falar assim, a pessoa é idosa, para falar a verdade, é acima de 80 anos. 75, eu tenho paciente de 76 anos, que é paciente por outros motivos, que ele está totalmente ativo. Tem alguns motivos aí de estar fazendo fisioterapia que não é a questão da idade e tal, não. É mais a questão de alguma reabilitação mesmo, física, por algum problema, seja respiratório, ortopédico, né, que a gente faz, né? Mas para mim, idoso hoje é a partir de 80 anos, e olhe lá. O idoso, ele tem muita condição de chegar, a pessoa, o indivíduo tem muita condição de chegar aos 80 anos, assim, de uma forma totalmente independente. Com qualidade de vida. Exatamente. Mas cabe a outros órgãos julgar essa questão, né? Porque tem questão de benefício, questão de prioridades. Mas né? entra muito também na qualidade de vida que a pessoa levou anos antes para chegar lá. Tudo tem a ver, tudo tem a ver. Se você teve, tudo é inerente ao que você fez. Se você teve uma vida regrada a álcool, drogas, ou qualquer outro tipo de coisa que não faz bem para a saúde, né? Exatamente. Você vai ter, consequentemente, uma vida idosa, né, com menos qualidade. Aí você vai começar a procurar, tentar ter uma saúde melhor, vai gastar muito com remédio, vai gastar muito com fisioterapia, vai gastar muito com a parte médica, na saúde no geral. Ou seja, você pode ter um gasto menor antes, para a questão de conscientização, prevenção, e começar a melhorar a sua qualidade de vida para depois gastar muito menos. Porque, querendo ou não, você vai envelhecer. Você vai ter as repercussões da velhice, da idade. Uma hora a conta chega. Exatamente. Você vai ter uma hipertensão, você pode ter uma diabetes, você pode ter qualquer comorbidade relativa à idade, não tem jeito. Mas o que vai diferenciar uma pessoa, a qualidade de vida de uma pessoa idosa, pela mesma idade, 80 anos, vai ser realmente o que ela fez antes. Mas aí, Lázaro, quais são os casos mais recorrentes assim, que você pega de reabilitação? Olha, eu já trabalhei com fratura no modo geral. Para começar, no início eu trabalhei com neurologia. Meu paciente era neurológico. Meu primeiro paciente. Eu tratava ele quando eu fiz estágio, uma clínica lá em Matosinhos. Eu fiz estágio lá por 8 meses. Foi lá que eu peguei bastante experiência também, né? Na verdade, com o movimento, com o atendimento em si, desde pegar o paciente desde o início e tratar ele até uma fase final, por exemplo. Foi lá que eu aprendi isso, na faculdade, obviamente, sim. Mas foi na experiência, na prática. Lá eu tive bastante paciente assim, porque era algo que era promovido de forma gratuita. Então as pessoas se inscreviam, né, e começava o tratamento lá do zero. A gente pegava o paciente e começava a tratar. Então, assim, teve um paciente, quando eu formei, a mãe, a cuidadora dele, que era a cunhada dele, não era mãe não, ele teve um TCE, traumatismo craniano encefálico. Então, assim, ele era totalmente dependente. Eu tratei ele por 8 meses lá na clínica. E aí meu primeiro paciente foi ele. Eu atendia ele segunda, quarta, quinta, sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias da semana. Aí fiquei com ele por um período e tal. No início eu fiquei só com ele. Depois eu peguei mais um paciente aí de ortopedia. Tem até um caso interessante que eu tenho, eu vou te contar daqui a pouco. De ortopedia. Ortopedia seria uma fratura, seria um problema
ortopédico no geral, né? Uma artrose. São os casos mais comuns hoje? Exatamente. Uma artrose, uma tendinite, qualquer coisa do tipo assim, tá ligada à ortopedia. Então, eu peguei alguns casos assim. Mas aí eu peguei uma paciente posteriormente a ele, que ela era idosa, né? Ela é idosa, né? E a partir dela que eu comecei assim a começar a definir mais o meu nicho. Mas aí eu fui deixando a vida levar. Acontecer. Mas a partir dela eu comecei mais meio que definir meu nicho. Aí eu comecei como eu deixei a vida levar, eu comecei a trabalhar numa clínica, em Matosinhos também, outra clínica particular. Essa clínica eu comecei a trabalhar com pediatria. Totalmente diferente. Tinha nada a ver. Mas assim, como a gente aprende na faculdade a lidar com isso também, né? E a gente teve algumas experiências também na outra clínica também com crianças, a gente acabou trabalhando lá. Então eu assumi a parte da pediatria nessa clínica. Fiquei lá por um certo tempo, só que eu atendia outro público também lá. Só que nesse tempo que eu trabalhei lá com pediatria, eu comecei a gostar também de pediatria. Aí eu fiquei sem saber o que eu fazia. Aonde que eu vou seguir agora? Pediatria ou vou seguir geriatria? Aí eu tive que sair da clínica por ter que mudar para Nova Lima, né? Igual eu comentei que eu mudei para lá. Aí eu tive que sair da clínica, que não dava para ir todos os dias. E comecei a ter que juntar os meus pacientes, que ao longo desse tempo eu comecei a conquistar. E juntei eles na segunda, na quarta e na sexta para atendimento, né? Sim. E aí sai um paciente, entra outro, aqui em Pedro Leopoldo, e ficou nessa aí. Minha agenda hoje, graças a Deus, hoje eu não tenho vaga. Aqui em Pedro Leopoldo, eu não tenho vaga. Na Nova Lima tá sobrando. Precisa arrumar, tá, gente? Se quiser agendar aí, né? Tem vaga em Nova Lima, tá, pessoal? Mas aqui em Pedro Leopoldo eu não tenho vaga. Inclusive tem gente, sempre liga pessoas, sempre pessoas estão ligando para poder indicando. Eu nunca fiz muita divulgação aqui em Pedro Leopoldo. Na verdade, foi sempre um indica o outro. Um fala de mim do outro, o outro liga. E sempre foi assim. E aí hoje não tem vaga aqui. Então, assim, definição de nicho, né? Você me perguntou o que eu atendia mais. Ortopedia. Só que eu comecei, por questão de gosto, eu comecei a atender mais idosos. Mas hoje eu atendo 99% dos meus casos são idosos. Aí, mas por que os idosos? Os idosos que eu atendo por motivos de senescência mesmo, do envelhecimento propriamente dito, como eu expliquei antes, e por motivo de senilidade, que é o envelhecimento com alguma comorbidade incluída, né? Desde hipertensão a baixa mobilidade, né? Baixa funcionalidade, às vezes o idoso ele começa a ter aquela perda, aquela dificuldade de andar, de fazer as coisas no dia a dia mesmo, pela idade mesmo. A gente entra para poder garantir para o idoso aquela funcionalidade mesmo. Entendi. Através de atividade física, a gente começa a orientar o idoso a ter uma vida no dia a dia melhor, adaptar a vida dele de uma forma melhor, né? Para ele conseguir atingir o objetivo, que é ter uma vida mais independente. O objetivo sempre é independência. Quanto mais independência o idoso tiver, menos chance de queda ele vai ter e mais qualidade de vida, consequentemente. Eu fico imaginando que fisioterapeuta tem um trabalho bem de psicólogo no meio também, né? Porque não tem como atender domiciliar. Não tem como dissociar. E qual que é o mais difícil? Criança ou você acha que terceira idade para trabalhar essa parte mental, de aceitação, muitas vezes? Não, uma criança é mais difícil, né? Mais difícil. O idoso, você já encontra o idoso, às vezes, assim, desmotivado pela questão de baixa mobilidade, ele não consegue acessar os locais que ele acessava antes com mais facilidade, né? Ele também tem a questão de ficar muito mais em casa, não consegue sair. Então eles têm uma depressão, alguns têm alguma certa depressão por esse motivo. A criança, eles não sabem nem o que está acontecendo, na verdade, né? Se eles têm algum certo problema, porque, na verdade, eu atendi criança com 28 dias de nascido, com problema no ombro, né? Então, assim, teve outras crianças que variava de 28 dias até 12 anos de idade. Ela tinha problemas neurológicos, problemas ortopédicos. Então, elas estavam na clínica para fazer a reabilitação, mas, por exemplo, a criança, ela se fosse deixar por conta dela, elas nem queriam fazer. Né? Aí você conversa com a criança, fala que aquilo é bom para ela e tal, mas para a criança é mais difícil. Não tem aquele entendimento ainda. É mais difícil. Eles vão porque o pai leva mesmo, conversa também. O pai tem que ter esse papel mais de incentivar a criança, eles acabam indo. Mas o idoso é mais fácil, você conversa. Na verdade, é até bom para o idoso. O idoso tem uma questão de
eles se apegam muito fácil, sabe? E a gente também se apega ao idoso muito fácil. Sim. É uma coisa assim, recíproca mesmo, sabe? Você acaba gostando. A gente bate muito papo com o idoso. Consequentemente, eles começam a ter um convívio social fora daquela vida que ele tinha antes. O fisioterapeuta está indo lá, está trazendo coisas de fora, conversando coisas novas, e ele começa a ter um convívio social fora voltar novamente a ser família ativo, dele, né? Ali. E aí o nosso papel é tentar levar isso para ele e orientar também que o convívio social fora do ambiente familiar ali é importante também. E acaba que eles vão tendo mais função e, consequentemente, eles vão abrindo mais a mente para fazer isso e acaba ficando melhor também, né? Mas assim, no dia a dia, você pega muito caso complicado, assim, que é difícil de aceitação da pessoa. Tem idoso, na verdade, que nem quer fazer fisioterapia. Isso sempre tem, né? Eles fazem porque o filho sabe que é bom, que precisa e tal, mas eles... Essa idade é a idade complicada, né? As pessoas já viveram... Tipo, esse menino vem cá me ensinar o que eu tenho que fazer. Exatamente. Né? Tem uma paciente minha, justamente, ela fica comparando a idade dela com a minha. Olha, quando eu tinha 40 anos, você estava nascendo. Eu falei assim, olha para você ver, você está cuidando de mim. Então é isso que acontece mesmo. Tem umas que, assim, a maioria, graças a Deus, eles aceitam muito bem. Eu tenho, dos 10 pacientes, dos 9 pacientes que eu atendo aqui, falei 10 porque tinha 10, agora tem 9. Mas tem uma questão de horários, né? Sim, sim. Que acaba, tem dia que fica 10, tem dia que fica 9. Então, desses pacientes que eu tenho, eu tenho 2 que têm baixa aceitação, mas sempre falam. Chega lá e eles reclamam, hoje tem dia, tem fisioterapia, vai ser tranquilo e tal, vai passar rapidinho, a gente vai conversando, eles nem vê o tempo passar, já passou e já fez, e foi embora. Já tem bastante tempo quem está junto. Para questão de funcionalidade, a família tem esse acompanhamento, sim, né, fisioterapêutico, para a questão de qualidade de vida e melhor funcionalidade para as atividades diárias do idoso, do caso da mãe ou do pai, né? Então eles mantêm essa fisioterapia em casa. Rotina para se manterem porque é mais difícil de ir numa clínica, mais difícil para eles deslocar, para poder sair para fazer alguma atividade fora. Então a fisioterapia entra nesse intuito. Além de promover a atividade, a gente também trabalha a questão das comorbidades do paciente. Apresentou ali uma gonartrose, que é uma artrose no joelho, né? Um problema de coluna. Juntamente com esse processo de funcional, né, que eu trabalho com a questão da função, a gente tem que melhorar essas questões para poder ele ser funcional. Não adianta nada você querer fazer atividade física com o paciente idoso, sendo que ele está com problemas na coluna lombar, no joelho, para ser melhorado, para ele conseguir fazer as atividades. Para ele começar a pegar o ponto principal. E a gente vai e começa a trabalhar esse ponto. Na hora que ele vê aquela melhora, ele já começa a ficar empolgado. Inclusive, posso falar um caso? Pode. Eu tenho uma paciente aqui, mora aqui próximo, aqui, né, no Mucambeiro. Ela é uma gracinha. Eu fui atender ela no primeiro dia, ela estava com um problema sério no joelho. Sério, deu deformidade. O joelho dela estava em flexão e não esticava totalmente, ficava até certo ponto. E estava só na cadeira de roda. O motivo, ela teve uma queda à própria altura, né, e caiu de joelho, e teve esse problema no joelho. Aí quando foi investigar, na verdade, ela teve uma perda de sensibilidade, de movimento, por conta de um tumor benigno que estava nessa região da cervical. Aí eles não sabiam, uma certa hora deu uma compressão na medula, né, e você perde alguns movimentos, sensibilidade, e ela teve essa queda. E fez a cirurgia, tudo mais, só que ela ficou com esse problema no joelho, ficou 1 ano, foi tratada em alguns lugares e tal, mas assim, ficou com esse problema durante 1 ano, e eles me chamaram. Por indicação e tudo mais. Cheguei lá, aí ela conta pra mim, até hoje, né, que ela fala assim que, vai salgar a carne podre, que não adianta não adianta, esse negócio não adianta não. Aí eu cheguei, tudo bem, dona Dalva e tal, ela, tudo bem, muito gente boa, né, aí fui lá, fiz a avaliação dela, na hora que eu coloquei ela de pé, ela tinha um medo gigante de ficar de pé. Tomou trauma, ela tinha a outra perna dela, a direita dela, tinha uma força, mas a de cá ela não conseguia colocar o pé no chão. A primeira coisa que ela fazia era ela não conseguia esticar a perna, então não tinha, além da cinesiofobia, que é o medo do movimento, ela tinha pânico. Inclusive a pessoa adquire a cinesiofobia às vezes por conta de uma queda, um desequilíbrio, né? Aí causa essa cinese, esse medo de movimentar e se trava a pessoa numa cadeira de roda, que é a coisa mais complicada de tirar. Não é muito fácil. Então você tem que conversar bastante, mostrar que tem
tem jeito, né? Tudo você faz uma avaliação. Na verdade, você chega no paciente, você faz uma avaliação funcional para ver o que ele tem que você pode trabalhar, que você pode melhorar, quais são as possibilidades, qual é o prognóstico, né, que ele tem, e dali você já consegue passar para ele, olha, aqui a gente trabalhando direitinho com paciência, você vai conseguir andar, você vai conseguir movimentar. Às vezes a pessoa quer correr, mas a intenção da fisioterapia é deixar a pessoa funcional. O que é deixar a pessoa funcional? Menos dependente. Então cada caso é um caso. Se a pessoa não conseguir fazer nada, se ela conseguir, a partir da fisioterapia, tomar um banho sozinho, já é um ganho. Então você vai melhorando aos poucos, você vai dando a função para a pessoa e aos poucos encorajando ela a perder essa cinesiofobia que eu estava comentando. Então assim, fui tratar ela, né, aos pouquinhos, passa um mês, passa 2 meses, porque dependendo do caso demora muito. Foram 9 meses de tratamento. Nossa. Para ela começar a andar. Aí quando deu 9 meses, e eu sempre incentivando, sempre fazendo os testes com ela conseguiu andar pela primeira vez depois de 9 meses. Aí eu falei, o que você gostaria de fazer quando você começar a andar de novo? Ela falava que não ia andar. Aí ela falava que queria cozinhar. Aí a primeira coisa que ela fez no outro dia foi o almoço, depois de 1 ano e 9 meses sem mexer com nada. Coisa tão simples, né? E ela dispensou cuidadora, ela dispensou, não precisou mais de pessoas para cuidar dela, para cuidar da casa dela, e ela mesmo faz o almoço, a janta deles lá, ela e o filho dela que mora junto. Ele tem problema também neurológico, mas ele é totalmente funcional, né? Não tem... ele teve paralisia infantil, então ele tem algumas limitações, mas ele não tem nenhum, ele faz tudo. Aí ela mesmo faz almoço, faz janta hoje, né? Faz almoço, faz janta, toma banho sozinha, cuida da casa, o básico, né? Às vezes quando vai alguém para fazer um geralzão lá. Sim. E toda vez ela comenta, ela vai, tá vendo? Você lembra aquela vez você chegou, eu falava isso? Hoje quem diria, como é que eu tô? Eu falei, tem que confiar na fisioterapia. Primeiramente em Deus, né? E acreditar que a fisioterapia dá certo para quem confia. E dedicação, né? Que exatamente, esse ponto que eu ia chegar. E ela era muito dedicada. Tudo que eu falava com ela para fazer em casa, ela fazia e faz até hoje. E ela se mantém ativa até hoje. Mas que eu acho que o grande problema que vocês profissionais da fisioterapia devem enfrentar, falo por mim mesmo. Que eu comecei a fazer aí, acho que na metade eu parei. É porque muita gente desiste, né? Acabou a dor, a pessoa, não, exatamente. Já tô bom. Exatamente. Esse é um problema, porque é o seguinte, a fisioterapia, ela consiste em 40 minutos, 1 hora, no máximo. Pensa, você vai lá 2, 3 vezes a semana na casa da pessoa, no caso meu, que é domiciliar, né? Você vai tratar ela 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora, 40 minutos, 3 vezes por semana. E os outros dias, outras horas? A pessoa não vai ficar lá deitada esperando o milagre aparecer? Não, ela tem que realmente... a gente passa uma série de atividades, né? Na verdade, depende de cada caso, eu gosto muito de passar mobilidade, né? Que é movimento em si. O movimento em si, a pessoa não ficar parada já ajuda demais. Então eu começo muito tranquilamente, depois a gente vai passando atividades, né? De fortalecimento e tal. Mas a princípio é mais mobilidade para a pessoa se manter mais ativa. Isso é uma dificuldade que eu tenho com muitos pacientes hoje. Ela não, ela tranquila, sempre faz. Mas tem alguns pacientes que nunca fazem. E reclama que não tem. E almejam melhoras assim, né? Milagrosas. Eu falo, eles têm melhora, vocês vão ter melhora, ela apresenta melhora. Mas a melhora poderia ser muito mais significativa e se você fizesse em casa tudo direitinho, tal dia. Eu tenho muitos pacientes que fazem. Tem o Lucas lá no centro, que ele é uma gracinha também. Ele tem um problema no joelho, tem a idade também, né? E ele também faz a fisioterapia, ele faz o programa, né? Todos os dias direitinho, e ele tá bem ativo hoje também. Logicamente, né? Devido a um problema sério que ele tem no joelho, que ele trabalhou muito tempo pesado, ele apresenta esse problema até hoje, mas assim, com a fisioterapia, ela deu muita função para ele. Ele consegue andar hoje muito bem dentro de casa, resolver as coisas dele dentro de casa. Então ele tem função, que é isso que é importante, a pessoa ter função e depender quanto menos de outra pessoa, melhor ainda, entendeu? Começa a ganhar uma dependência de novo. Exatamente. Né? Sai da independência, virar dependente novamente de algumas funções. Tem que ser independente para as atividades dentro de casa, pelo menos. E aí a gente pensa depois mais para fora, numa atividade mais fora dentro da casa, né? Mas a primeira coisa que a pessoa tem que ter é independência dentro da própria casa. E você tem que saber também o que a pessoa gosta de fazer dentro de casa. Tem gente que não gosta de cozinhar, mas tem gente que gosta. Então você tem que preparar aquela pessoa para aquilo que ela mais gosta. Inclusive essa paciente foi muito legal. Ela foi lá, a primeira coisa que ela fez depois de 1 ano e 9 meses foi o almoço para todo mundo. Os familiares ficaram assim, surpresos. São coisas muita assim... gente fica surpreso com a fisioterapia até hoje.
olha, eu não sabia, olha, gente, se eu soubesse tinha feito antes, você sempre escuta isso. Coisa mais legal. É porque ainda é desconhecido para todo mundo, até você precisar, né? Exatamente. Até você precisar, você Quem não nunca conhece. precisou, um dia vai precisar. Igual eu não sabia que ela poderia ser preventiva. Pode, deve ser. Se a pessoa tiver condições, a fisioterapia não é só domiciliar. Eu falo que domiciliar ela requer um investimento um pouco maior. Mas assim, a pessoa pode ir numa clínica que ela tenha confiança, e a partir da clínica ela vai para lá, vai passar o objetivo dela para a pessoa, não tem problema com dores e tal, mas o que eu quero é me manter ativo, quero ver, eu quero ter promover uma atividade, né, para mim diária, para eu poder até conhecer como é que faz, para eu poder fazer em casa e tal. E aí pode fazer numa clínica, pode ter um acompanhamento numa clínica, posteriormente pode ser, dependendo da idade, pode ser transferido para uma academia, né, outras atividades aí para a pessoa se manter. Essa questão da surpresa que eu te falei, é uma paciente que eu tenho também lá em Nova Lima, muito gente boa, é bacana demais, os idosos são muito bacanas. Ela tem cinesiofobia até hoje, tem 3 meses que eu tô com ela, ou 4, se eu não me engano. Ela teve uma queda de própria altura, onde que ela caiu pela manhã, não tinha ninguém em casa, e ela ficou caída lá por algumas horas. Nossa. Até alguém chegar e socorrer ela e tal, ela ficou com um probleminha na coluna ali, e desde então ela morre de medo de andar, anda com muito cuidado, com os passos muito curtos, né? Um dos testes que a gente faz, inclusive, é a importância da questão da relação do passo, né? Do levantar de uma cadeira, dar uma volta e sentar de novo. A gente tem vários testes que a gente consegue ver, saber qual que é a possibilidade que a pessoa tem de desenvolver aquilo que ela já tem, qual que é a função que ela tem, né, pra gente desenvolver na fisioterapia. Então eu comecei, ela nunca tinha feito fisioterapia, ela já tinha feito fisioterapia por um problema no braço, e ela na época falou que ela não gostou não, ela saiu. Aí beleza, só isso. Aí eu comecei a fazer a fisioterapia com ela, a dor que ela tinha na coluna, assim, praticamente acabou, zerou. Aí ela ficou surpresa, nossa, se eu soubesse, tinha feito antes. Aí, pelo problema da coluna ter acabou totalmente, ela já começou a aderir mais à fisioterapia. E aí, hoje a gente está treinando bastante a questão do equilíbrio e também tentando encorajar ela a caminhar melhor. Ela está caminhando melhor, está melhorando a cada dia mais. E aos poucos ela vai perdendo esse medo. A cinesiofobia ela não é fácil, ela é bastante difícil. Mas o paciente que quer, tem que querer também, né? Tem que ter vontade também. Tem paciente que entrega, né? Então, você pode... Por isso que eu vou entrar muito psicológico, Exato. Né? Isso é muito psicólogo no final das contas. Exatamente. Porque trabalhar o mental desse tipo de pessoa... o tempo todo. É complicado. E é uma coisa interessante também, é bom você encaminhar esse paciente para um psicólogo, né? Assim. Você encaminha, você fala, ó, vai fazer uma consulta com o psicólogo para poder conversar, para poder ver em que ponto pode ajudar e tudo mais. Mas hoje essa aceitação para psicólogo é muito... Idoso não aceita muito, né? Não. Aí quando você chega na fisioterapia, você conversa, você acaba... porque essa ainda tem aquela tarja ainda de psicólogo, psiquiatra, é coisa pra doido, né? É coisa pra doido, verdade, não. Verdade. Tô doido ainda não. Exato, acho que eles não gostam de alguém chega e fala, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eles têm esse receio ainda. Mas a gente vai falando devagar, né, tranquilamente, de forma tranquila, já conversando, eles vão pegando... E por ter esse contato pessoal mesmo, se tá indo na casa dele, acho que vai se tornando um parente, né? Isso que eu ia falar, a gente tem que procurar ser amigo do paciente, para ele confiar em você até, para poder... E a gente acaba virando mesmo. Realmente. Não é só a pretensão, a gente acaba tendo aquele carinho pelo paciente, o paciente tem aquele carinho pelo nosso trabalho, por nós mesmo, né? E eles mesmos indicam a gente. São trabalhos longos, igual você falando, 3 meses, 9 meses. Tem pacientes aí que eu tenho 2 anos que eu tô com eles. Eles trabalham na prevenção mesmo, a manutenção da função, né? São pacientes de 94 anos, que quer se manter ativo para um neto, para as festas de família. Então eles mantêm esse padrão 2 vezes por semana, tem uns que fazem 1 vez por semana, e por aí eles mantêm esse padrão para se manter realmente ativo. Por quê? Porque se deixar sozinho, sem fazer, eles não fazem. Acomoda. Eles não fazem. Acomoda. Porque eu poderia passar uma relação de atividades para eles, alguém podia acompanhar eles, né? Alguns que já têm claro que é pacientes que já têm uma predisposição para fazer atividade. Tem uns que não conseguem, você tem que encaminhar. Incentivar você tem que trabalhar a fisioterapia para colocar ele naquela fase.
Você coloca ele naquela fase, aí pronto. Ele vai manter sozinho? Não. Quer manter na fisioterapia? A gente mantém. Ele mantém sozinho? Ok. Ele mantém, vai fazer as atividades dele e consegue manter direitinho. Por muito tempo. Se apresentar algum problema, seja ortopédico, aí eles chamam, a gente vai lá, faz uma avaliação e vê o que pode ajudar, faz o tratamento daquela especificidade ali, libera novamente, ele vai à vida normal e por aí vai. Então tem pacientes aí que acompanham, tem 2 anos, 1 ano, tem vários pacientes assim. O mais novo que eu tenho tem 3 meses, 4 meses, se não me engano. Então você acaba criando um vínculo com essa pessoa, né? Com a pessoa, com a família. Então a gente tem que, eu acho que a gente tem que levar o que há de melhor, né, para todos os grupos, mas para esse grupo em específico, porque é viver demais, né, gente? Aí eles estão querendo ter uma qualidade melhor de vida, né? Que bom que hoje em dia tem muitos ainda que querem ter uma qualidade de vida melhor, né? Tem muita gente que preocupa. E hoje, igual eu falei, eu tenho gente esperando para poder fazer. E aí por quê? Aí eu pergunto, qual que é o motivo? Ah, não tá andando direito, tá com dificuldade. Isso aí tem a ver com a senescência que eu comentei no início. É a idade, 90, aí qual que é a idade? 91 anos. Tem muita gente que vai chegar a 91 anos com dificuldade de andar mesmo. É natural isso. Então, assim, eu trabalho muito a senescência. É muito mais do que a gente acha, que as pessoas acham, né? Voltando para explicar novamente, senescência são as comorbidades normais que aparecem com o envelhecimento, cabelo branco, pele enrugada, algumas baixas de funcionalidade e tudo mais. A senilidade seria algumas comorbidades vindas aí, um Alzheimer, né? Sim. Um lapso de memória que transforma-se num Alzheimer, uma gonartrose severa, que é uma artrose no joelho, seja em qualquer parte do corpo, coluna. Então isso aí já é outras situações que aparecem, né? Então a gente trabalha muito a senescência, não só a senilidade. Senilidade seria o normal. Apresentou uma dor, a gente vai e trata. Apresentou uma Alzheimer, a gente vai lá, faz o tratamento, o acompanhamento. Mas a senescência, a gente acompanha para poder manter essa pessoa ativa, para, se diminuir a função, a gente aumentar e melhorar aquela função para ele ter a atividade diária dele, normalmente. Com a pandemia, você deu muita dificuldade na sua área? Bom, a pandemia, para mim, assim, foi ruim para todo mundo, né, no modo geral. Sim. Mas, assim, profissionalmente falando, até que aumentou, assim, a procura, né? Porque o pessoal que ia muito em clínica, os idosos mesmo, que iam muito frequentar a clínica, teve essa baixa de demanda, né? Eles começaram a procurar lugares menos tumultuados ou na residência mesmo. Isso aí aumentou muito a chamada. A gente teve muito pedidos na própria clínica que eu trabalhava, sabe? Pessoas ligavam para procurar atendimento em casa. Aí eu trabalhava numa clínica, saí, e aí comecei a atender em casa. Foi aí que eu comecei a ver a demanda aumentando, aos poucos aumentando. Eu vi, gente, esse negócio tá bom, né? e por ser bom, assim, remunera bem também. Não posso falar que não remunera bem. É uma área que remunera bem. O atendimento em domicílio. Sim. Então, assim, a gente acaba que mantendo, né, pela questão da remuneração e também por gosto também. Eu acho muito bom, eu gosto de trabalhar em domicílio. Você tem tem um deslocamento, logicamente, né? Você pega seu carro, vai para casa em casa. Você acaba enxergando a realidade da pessoa, né? Exatamente. Aí você entra dentro da casa de uma pessoa, você tem que ser respeitoso e tudo mais. Então, ali dentro, é um convívio que é uma situação que você vai atender somente aquela pessoa. Na clínica, você atende 10 pessoas, você atende 9 pessoas, você atende 5 pessoas. Indiscutivelmente a qualidade cai, não tem como. Você atende 10 pessoas de uma vez numa clínica, você vai fazer um atendimento generalizado. Aí tem pessoas que têm especificidades, tem pessoas que têm coluna, joelho. A gente não é só... Não dá para você focar realmente. Você vai lá passar umas atividades para exercícios. Na clínica você tem que trabalhar mais com exercício. Eu falo assim por quê? Porque hoje eu trabalho muito com manipulação, a fisioterapia manipulativa, sabe? Eu pego o paciente, eu faço algumas técnicas como a quiropraxia. Idoso, a gente não usa muito quiropraxia porque eles são mais sensíveis, né? O que é isso, quiropraxia? Quiropraxia? Quiropraxia. Falando inglês para quem não sabe falar nem mineiro. Mas quiropraxia, infelizmente, muita gente não conhece, né? Mas é uma técnica muito boa, é manipulativa. Por exemplo, explicando melhor, né? A gente tem a coluna, né, vertebral, onde que da coluna vertebral parte raízes nervosas que vão inervar membros superiores, são os braços,
as pernas, e além disso, que são membros inferiores, além de inervar os braços e as pernas, inervam também os órgãos internos. Da coluna que parte um nervo que vai inervar o estômago, que vai inervar o fígado. Por exemplo, muita pessoa pode ter um problema no estômago e toma remédio, faz tratamento e não acha que é. Quando vai ver, pode ser um desnível em certo nível ali da coluna, que você faz o ajuste, a quiropraxia, é basicamente um ajuste rápido da coluna. Em vez de você fazer um movimento mais lento para chegar no lugar, você faz um ajuste mais rápido. E tem aquele barulhinho famoso, clack. Você faz por exemplo, no pescoço. Você faz um barulho. É um tipo de massagem? Um tipo não, de... é manobra. Você pega, por exemplo, a cabeça. Você vai fazer uma manobra no pescoço. Ela no teste apresentou um problema na cervical, por exemplo. Ela tem um problema no braço que você pode tentar trabalhar esse problema no braço com a quiropraxia. Porque nossos braços, o movimento dele parte daqui. Sim. Vem do cérebro, passa pela medula e inerva essa região. Então ele tem um problema aqui. Se o problema é aqui, você pode tentar uma quiropraxia para poder ver se esse problema acaba. Consiste, por exemplo, em um movimento rápido. Você vira a cabeça do paciente e faz um movimento mais rápido. Aquilo ali dá um estalo. E aí as vértebras encaixam, chegam no lugar. Aí você consegue alinhar a coluna, porque a coluna a gente tem várias vértebras, né? Uma pode estar desalinhada com a outra e causar algumas coisas, uma dor na coluna, uma baixa de sensibilidade nos membros inferiores, nos membros superiores, até baixa de movimento mesmo, até fraqueza, tudo pode causar com problemas vindo da coluna. Então, com essa manobra, com essa técnica, você consegue, às vezes, depende de cada caso, né, melhorar na hora aquele problema, e a pessoa sai de lá 100%. Então, assim, então eu uso muito de técnicas manipulativas, uso muito de técnica... eu uso mais a cinesioterapia, que cinesioterapia é o trabalho de exercícios com movimento. Cinesioterapia, basicamente, e a fisioterapia manipulativa. Eu não uso muito a eletroterapia na domiciliar, mas uso muito a termoterapia, que seria calor ou frio, depende do que a pessoa tem. Se ela tem uma inflamação mais aguda, a gente usa muito frio. Uma mais crônica, a gente usa mais o quente, para relaxar e tal. Trabalhar muito a questão das dores articulares, né? A gente usa muito quente. Então a termoterapia, a manipulação e a cinesioterapia é o que eu mais trabalho hoje na fisioterapia, no modo geral. Esse de choque realmente funciona? Eu quero tomar tanto choque lá. Esse choquinho, né, que é popularmente conhecido, chama TENS, né? É uma corrente elétrica, né? Que a pessoa tem, a gente coloca na pessoa para promover um alívio, um analgésico, né? A pessoa tem uma melhora da dor ali, só que isso aí tem gente que acha que aquilo é um tratamento. Ele faz parte de ele é coadjuvante a um tratamento. Por isso que eu não uso muito. Vou explicar o porquê. O TENS, ele promove um alívio imediato ali. Depende, tem várias versões, tem o Burst, tem a acupuntura, tem várias versões, depende de cada paciente. Você coloca ali e aí ele melhora uma certa dor ali, no momento ali. Aí isso ajuda a você a fazer uma fisioterapia, um movimento melhor, um fortalecimento melhor, porque o paciente sem dor ele trabalha melhor, ele faz uma atividade melhor. Porém, pode durar 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, depende do paciente. Depois, o problema está ali, o problema não foi curado, ele volta de novo. Ou seja, a eletroterapia ela serve para alívio de sintomas dolorosos momentaneamente. Analgésico momentaneamente, sem uso de remédio, né? Sim. E aí, para quê? É usada para qual objetivo? Eu uso mais em clínica, mas usaria no domiciliar mais a eletroterapia para poder promover a atividade da pessoa. Você chegou a estar com uma dor ali, você faz a eletroterapia. Ela começa a trabalhar o movimento. Aí 20 minutos depois você começa a fisioterapia. Ela faz a fisioterapia, beleza. Aí vai para casa, a dor que está instalada lá, ela volta a acontecer novamente. Aí durante a fisioterapia ela vai diminuindo até melhorar, né? Depende de cada caso, é sempre um caso. Você nunca tem uma receita de bolo. Depende do paciente, do tratamento que ela precisa. Você tem que bolar um plano de tratamento, um objetivo, quais são os objetivos principais a serem alcançados, né? E eu sempre penso na função, sempre penso nisso. Mas, porém, tem que ver qual é o objetivo do paciente também. Às vezes o paciente quer só carregar um neto. Sim. Só, mais nada.
você tem que trabalhar o que ele quer muito, na verdade. Não esquecer as outras áreas, que tudo tem um suporte. Isso acaba te incentivando ele a conquistar. Como é que eu vou fazer para chegar lá? Como é que ele vai carregar o neto dele? Então, a partir dessa ideia do que ele tem como objetivo, você vai trabalhar na fisioterapia. Entendeu? Eu tive paciente que tinha vontade de pendurar roupa no varal e não conseguia. Aí a fisioterapia, hoje ela pendura roupa o tempo todo. Porque fez a fisioterapia, eu preparei ela para poder fazer isso. O caso da comida, né, de tomar banho sozinho. O que legal que são coisas muito simples para a gente no dia a dia, mas que a gente no final vai perdendo essa facilidade, né? E aí você reparou que meu nicho foi voltando e acabei ficando com, falei 99%, né? Os pacientes que eu tinha que eram crianças e adultos, eu não trabalho mais. Eu tenho um paciente hoje que eu continuo atendendo ele até hoje, ele chama Benício. Eu já pedi a mãe dele, falei que a mãe dele pode falar o nome dele. Eu falei, pode, não tem problema nenhum não. Ele é um paciente de 7, 8 anos, ele fez 8 anos agora. Ele tem um problema que chama síndrome de West. O paciente, além de ter tido paralisia cerebral, né, quando nasceu, então ele não tem movimento voluntário, ele tem microcefalia, então é um paciente bem complicado, sabe, acamado e tudo mais. Mas eu trabalho eu tenho 1 ano, já vai quase 2 anos que eu tô com ele já. Ele é meu único paciente criança hoje. Eu não vou ter paciente criança mais não, futuramente eu pretendo ter. porque eu devo, eu quero abrir alguma coisa que é voltada para os extremos. Sim. Para o público infantil e para o público idoso. Mais voltado para esse nicho. Os extremos mesmo. Até o nome eu penso em ser mais ou menos em cima dessa questão de extremismo, sabe? Aí tem que bolar ainda, mas esse é só um pensamento, né? Deus vai encaminhando direitinho, quem sabe futuramente. Tudo saindo sai com pensamento, uma vontade, né? Então a vontade a gente tem, né? A gente tem que ter vontade, tem que sonhar primeiro para alguma coisa acontecer. Exatamente. Então hoje, estou aí com meus idosos aí, que eu apaixonado por eles, gosto demais da conta. Dá para ver, só de você falar. Gosto muito mesmo, de coração mesmo. Descobriu o que você queria sem querer saber, descobriu e acabou descobrindo. Eu ia trabalhar, quando eu estava na faculdade, eu pensava em trabalhar somente com coluna. Pensava em especializar em coluna vertebral, eu vou trabalhar com coluna vertebral, é isso que eu vou fazer. Aí depois eu pensei em outra área, que era a questão da ergonomia. Cheguei até a dar umas palestras, dou palestra até hoje também, se for preciso, sobre ergonomia. Você conhece? Sim. Ergonomia, né? Então eu dou palestras na área da saúde, voltada para a área da saúde. Eu dou palestra hoje em dia, já dei palestra para alguns lugares aí sobre ergonomia. Eu pensei em especializar nessa área, só que aí eu mudei totalmente. Eu não pretendo especializar em ergonomia mais, mas pretendo continuar sempre estudando, a gente sempre estuda. Sempre se especializando. Aparece coisas novas o tempo todo, a gente não para de... Quantos anos de faculdade, nossa? Eu fiz 4 anos de faculdade. 4 anos? Formei, e desde o primeiro dia que eu formei, eu trabalho. Você conheceu sua esposa lá, sua curiosidade? Não, não foi da faculdade, não. Eu conheci ela no início da faculdade, ela me acompanhou, assim, praticamente a faculdade inteira. Eu conheci ela em 2017. Eu comecei a faculdade em 2016, no início de 2016. E ela conheci em 2017, no Réveillon de 2016 para 2017. E ela me acompanhou praticamente a faculdade toda. A gente teve uma filha, né, nesse processo, antes de formar ainda, e a gente pensou assim, não, vai ser difícil, mas na verdade... Só te incentivou a mais. Exatamente. Ela foi, assim, meu maior objetivo, meu maior incentivo, assim, conquistar algo. De conquistar, de querer formar, de querer estar no mercado de trabalho, sempre pensando nela. Na família, né, no modo geral, né? Mas da minha esposa e nela. Mas ela foi, assim... Muita gente pensava, não. Eu acredito que muita gente pode ter pensado que seria complicado. Pesado. Poxa, tive um filho aí, né, em 2018, como é que eu vou fazer com a faculdade? A faculdade é pesado, não é fácil. Você tem que dedicar mesmo. Eu, por exemplo, eu não consegui trabalhar fichado na época da faculdade. Então, eu me virava do jeito que eu podia. Eu trabalhava como Uber, não sei se você já viu, né, se você soube. Não, eu trabalhava com Uber, trabalhei com Uber. Eu levava o pessoal para a faculdade no meu carro, eu vendia coisas na faculdade para poder pagar minhas contas. Eu vendia batata chips, né, frita, que tem um rapaz que faz a produção aqui em cima. Essas coisas, sabe? Então, eu ia para o intervalo, era 30 minutos de intervalo, vendendo. Vendia bastante, graças a Deus. E assim, com esse dinheirinho eu ia pagando minhas contas,
com o dinheiro de... Não era bem um Uber, era motorista particular, eu não tinha cadastro no Uber, né? Então, assim, eu fazia alguns atendimentos, então eu não conseguia... Não parava. Eu não conseguia trabalhar fichado, mas eu tinha tempo para estudar em casa as horas que eu precisava. Época de prova, você tinha que dedicar um tempo antes para você poder refrescar a memória, então eu tinha que fazer isso. Se eu trabalhasse fechado, eu não ia ter condições. E aí eu fui fazendo dessa forma até formar. São sacrifícios válidos. Até o último dia, eu tava lá vendendo minha batatinha. O pessoal chegou, da batata. Tem gente que nem sabe meu nome, era Batata. Pronto, ficou aí e eu formei, graças a Deus. Um sacrifício válido, né? Teve. Às vezes a pessoa vê a gente trabalhando, né? Não sabe a luta mas que é bagulho estar, todo mundo passa por uma luta, seja ela financeira, assim, minha mãe, ela tem um salário mínimo e tal, a gente não tem que deixar as coisas, nunca pensei em deixar nada por conta dela, né, desde que eu comecei a trabalhar na minha vida. Então é nesse pensamento que a gente que eu fui tentando me virar, né, vou estudar, mas eu vou me manter. Como? Não sei. Eu vou me virar, né? Aí só fui. E aí, se eu deixasse isso impedir, eu não ia ter feito faculdade, não teria estudado. Eu seria hoje um trabalhador, assim, não desmerecendo, mas um trabalhador comum, como todos mesmo, assim, normalmente. Não sei se eu teria sucesso ou não, né? Só Deus sabe. Mas hoje eu trabalho naquilo que eu queria. Eu sempre ficava na cabeça, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer faculdade. E aquilo não saía da minha cabeça. E aí eu consegui fazer. É uma realização, na verdade. Exatamente. Né? Então você poderia se tornar um trabalhador, mas não realizado. Exato, e isso. Não é que os outros trabalhos não sejam bons. Não, claro que não. Poderia ganhar bem trabalhando de outra forma também, mas não ia estar feliz. Não ia estar feliz, ia estar satisfeito. Eu ia sempre estar lá, e a faculdade. Estudei, não estudei. E acho que eu ia envelhecer frustrado. Mas hoje eu vou envelhecer nessa área, né? Tranquilo. Outra área também que eu vou envelhecer tranquilo também é a conquista de ter minha família, né? Eu sempre tive vontade de ter um filho, ter uma filha. Hoje eu tenho uma filha com 4 anos. A gente pretende ter mais um, se Deus quiser. Agora a gente está organizando a área, né? Agora a gente tem condições de organizar pensar, programar direitinho. A gente vai ter mais um aí, herdeirozinho aí, se Deus quiser. Mais uns 2, né? Não, acho que mais um. 2 tá ótimo. Vai que vem gêmeos. Se vier gêmeo, né? Deus que manda. Tem possibilidade, viu? Pela parte da família dela. Vamos ver o que Deus quer pra gente, né? E o que você dizer pra essa garotada que tá começando agora, Lázaro? Que muitas vezes pensa que tudo é muito fácil. Na faculdade, no modo geral, né? Porque a faculdade não é só fisioterapia, tem a área da medicina, direito e tudo. A primeira coisa que a pessoa, que o adolescente tem que pensar é o que ele gosta. O que ele gosta. Por que eu tô falando isso? Eu fiz técnica eletrônica nem pensava no que eu ia fazer. Trabalhei numa área que tinha nada a ver e totalmente frustrado. Isso meio que atrasou um pouco meus planos, né? Então ele tem que estudar muito o que ele gosta, aquilo que ele gosta de fazer no dia a dia, tem que tentar ver qual que é a vocação dele. A partir disso, começar pesquisar sobre o assunto, procurar saber tudo sobre aquela área que ele gosta, até mesmo para descobrir se ele realmente gosta daquela área. Aquilo mesmo, né? Ele tem que pesquisar. Por quê? Muitas das vezes a pessoa descobre na faculdade, igual eu comentei antes, durante o curso. Por isso que tem muita gente que desiste do curso, porque não era aquilo que ela queria, ela não pesquisou muito bem. Eu quero ser médico. Chega lá e não tem medo de sangue. Exatamente. Aí chega lá, a realidade é totalmente diferente. O manuseio com o paciente é uma coisa assim, você tem que gostar. Você tem que gostar de lidar com pessoas, né? Na minha área, no modo geral, na área da saúde. Então, assim, tem que procurar saber o que gosta, se gosta de trabalhar com pessoas ou não, e aí pesquisar para saber se aquilo é uma área que ela vai gostar, até a questão de rentabilidade. Se a pessoa gosta do que faz, ela automaticamente ela vai dedicar naquilo ali, e mesmo que no mercado não ofereça muito grandes coisas em questão de pagamento de dinheiro, ela vai conseguir se lidar bem com aquilo ali. Por quê? Porque ela gosta e ela vai investir a vida dela naquilo ali. Ela vai ter prazer em estudar, em conhecer, em saber mais. Consequentemente, ela acaba ganhando, dar um retorno. Vai ter um retorno melhor financeiro. Então, assim, fica muito atrelado ao que os outros... fulano é fisioterapeuta e não ganha nada. Não ganha nada. A fulana formou para direito e está vendendo cachorro quente. Não fica atrelado nisso, não. Tem que ver a sua dedicação. Tem que ver se você tem vocação para aquilo, e se você tiver, dedica.
ter dica, porque dá certo sim. Para quem gosta, tem que gostar. Primeiramente, tem que gostar, ter vocação. Você viu que bateu, deu match, né, como se diz, né? Investe naquilo ali. Investir é o quê? Não é só dinheiro. Tempo, pesquisa, muita pesquisa, estudo, muito estudo, que aí você consegue tudo que você quer. E outra coisa, vem naturalmente. Você não faz nada daquilo ali forçado. Porque você tem como objetivo, é o que você gosta, é o que você quer. Fica prazeroso, né? Fica prazeroso. Descobriu isso, começa. Não é o que você gosta, nem começa. Ou se começar e ver que no primeiro semestre não tem problema, gente. Pode desistir, pode procurar outra área. Eu tenho um amigo meu que estudou 8 períodos em Direito, porque o pai era advogado e tal. E indo nesse sentido, ele foi fazer Direito, né? Chegou no 8º período, eles iam fazer acho que 10 períodos mesmo. Faltam 2 períodos para formar, só saiu. Ele foi fazer faculdade de fisioterapia na minha sala. Formou comigo. Hoje ele é fisioterapeuta muito bom, inclusive, né? Ele trabalha muita parte de neurológica, né? Ele pegou um nicho mais neurologia, né? E trabalha também ecoterapia, que é o trabalho... Você conhece a ecoterapia? Não. Ecoterapia é uma terapia voltada para o tratamento neurológico, né? Em crianças e adultos que têm problemas neurológicos, né? Usando o cavalo como um suporte. Tá. O cavalo promove, através dos movimentos, essa integração, através dos movimentos da pessoa em cima, né, aquela coisa toda, promove melhoras neurológicas significativas. Então tem todo um trabalho em cima disso, um estudo. A gente bacana. Tem que fazer um curso por fora para poder... Porque na faculdade a gente aprende um pouco, né? Básicos. Exato. De todas as áreas a gente aprende o básico. Você vai se especializando. Exato. Né? Aí você vai vendo um nicho e vai aprofundando. É igual tirar carteira, você aprende até a terceira marcha. Você se vira aí. Se virar. Então é mais ou menos isso. Ele tem esse caso que eu te falei, outros que caiu lá na faculdade como paraquedas, né? Nem sabia o que queria, e durante o curso descobriu que gostava. Então dedicou e formou também. Então teve gente que desistiu. Primeiro não era aquilo, né? Exatamente. Aí você vai julgar, não, a pessoa não quis. Ela não ia ser feliz, ele fez matemática, formou de matemática, pegou o diploma, guardou e foi fazer enfermagem. Exato. E aí ele provavelmente já formou? Formou, hoje ele trabalha. Provavelmente ele é mais feliz na enfermagem do que ele seria, mas ele adquiriu conhecimento. Conhecimento ele nunca é perdido. É verdade, conhecimento não se perde. Em todas as áreas. Eu aprendi muita coisa na parte de eletrônica, naquela época, e aí eu acho que teve dessa fase eu não consegui filtrar muita coisa. Eu praticamente, por ter tido esse acidente, eu meio que fechei. Bloqueou para isso. Bloqueei. Eu não, para falar assim, questão de, eu aprendi, eu sei, mas assim, muito pouco, mas ainda sei. Mas eu deixei de lado, totalmente. Isso foi em Esse acidente foi em 2005, cara. Nossa, muito 2005. Então, assim, desde aquela data eu esqueci totalmente a eletrônica, eu deixei de lado. Não pelo medo, até por eu ter tido um tempo para pensar, né? E não era aquilo que você queria. Eu não ia ser feliz. Aí eu fui deixar a vida me levar até eu saber o que eu queria fazer. E aí Deus me levou à fisioterapia, graças a Deus. Lázaro, desde já, muito obrigado, cara, por bater esse papo legal, explicar para nós bem sobre o que é fisioterapia, querendo nós desconhecido para muitos, né, até a gente precisar. Muita gente desconhece. Desconhece, né, sabe que existe a função, mas desconhece realmente a função dela. Para mim é novidade como preventivo, vou procurar saber mais, acho que essa vida sedentária que a gente vive vai precisar rápido, né? Mas assim, obrigado mesmo, prazerão conversar com você. Se você quiser deixar algum recado pra gente, quiser deixar seu contato para alguém quiser pesquisar, já que você está com a agenda cheia, mas... Não, eu tenho a agenda cheia em Pedro Leopoldo, mas assim, na verdade, a gente sempre trabalha assim, pessoa liga, tem vaga? Não tem, mas eu anoto, né, porque pode aparecer, é muito... na verdade, muda o tempo todo, o paciente pode ser liberado agora, surgiu uma vaga, a gente encaixa outro. E em Nova Lima tem muita vaga, tá, gente? Pode perguntar que tem bastante vaga.
A gente vai, se Deus quiser, vai dar certinho seus planos, né? Assim, Seus projetos. Nosso, né? Todos nós temos um projeto. Né? Todos nós temos um projeto. E se aqui vai crescer bastante também, se Deus quiser, aqui vai ficar da vontade de Deus, as coisas vão caminhar. Isso, já está grande, né? Já vai ficar mais caminhando, vai caminhando. Vai ficar mais ainda. Grande com a sua presença, né? Não, eu falo assim, o grande é aquilo que a gente consegue colocar em prática. Para a gente já é grande, na hora que você colocou na prática, já é grande. O que vai manter aquilo, o que vai aumentar cada vez mais, ou manter aquilo ali na grandiosidade que ela é a nossa vontade. Né? Às vezes tem vontade demais. A gente fala demais que esse bate-papo, não só na frente, né, do gravado, mas os bastidores, isso é enriquecedor. Isso aí já vale qualquer gravação, já vale qualquer bate-papo. Isso a gente vai criando cultura, vai conhecimento. Exatamente. Muito bom mesmo. Isso. Muito obrigado, Lázaro. Muito obrigado a vocês aí. Vai estar comigo. Até mais. Falou, pessoal. Tamo junto. Falou, pessoal.